Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de circuitos elétricos. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o que é potência elétrica, né? Termo tão comum aí utilizado no dia a dia, né? Tanto na parte no que diz respeito a consumo, informações referentes a equipamentos, né? Que vem com essa com esse valor, né? Com essa unidade de medida potência. E aí a gente vai justamente estar falando um pouco sobre isso, né? O primeiro ponto, né? Potência elétrica é a energia necessária para produzir trabalho, né? Então, essa relação base do que é potência, ela é comum, né, para uma série de situações, né, como calor, luz, radiação e movimento, né? São os mais comuns. Exemplo, você pega uma lâmpada de 50 watts, é a unidade, né, de medida e está lá o valor, né, específico dela, né? Então, quanto maior esse valor, maior vai ser a capacidade de luminosidade, né, da lâmpada, né? Da lâmpada, né? Você pega um equipamento, né, um motor, né, com capacidade de 200, 600, 800 watts, é justamente também um outro valor relativo à capacidade de potência, né, no que diz respeito ao movimento, né? Então aí você tem essa questão da potência ligada diretamente ao trabalho, né? Então na parte elétrica você também tem essa relação, né? Então é um fator importante, né, para ser analisado junto com outras características, né, de circuitos elétricos, né? Assim como corrente e tensão para um sistema, né? Então é importante ter esses três fatores indicados, né? Potência, corrente e tensão, cada uma com sua especificidade, né? Nas próximas aulas a gente vai estar falando melhor sobre cada um desses tópicos, né? Então, para ilustrar bem o que representa a potência, né? A gente tem as informações no que diz respeito à simbologia, né? Então aqui está a relação da simbologia do mesmo, né? Da potência, né? Ou seja, que está ligado ao termo watt, né? E aqui os múltiplos, né? Que são muito comuns, né? No próprio consumo de energia elétrica, né? Então 1 kW, né? Tá aqui também a, a, a representação, ou seja, 1 kW representa 1000 watts, né? Então segue essa informação, que é tão comum aí no dia a dia, né? Do consumidor. E fazendo a representação do que significa, né, a potência elétrica é o produto da tensão aplicada multiplicada pela corrente que circula, né? Então veja que tem uma relação direta, né, entre potência, corrente e tensão, né? Então aqui segue a relação base da fórmula, né, justamente para o cálculo, onde P a potência e a gente tem o U e o I que está ligado diretamente aí à corrente e à tensão, né? Então você tem o U como tensão, o I como corrente, que também tem as suas unidades específicas, né? Tensão no nosso caso ligado a volts e corrente ligado a amperes, né? Então aí também bastante comum no dia a dia do consumidor, tanto para representação de equipamento como capacidade, unidades, né, ligadas diretamente a fatores elétricos. Bom, aí tá as unidades, né, também aí de tensão e de corrente elétrica. Como eu falei, a tensão ela está ligada a volts, a corrente está ligada a amperes. E aí o que a gente vai fazer agora? Um exemplo de aplicação, né, de potência aí para ilustrar essa unidade, né, e aí bem comum aí para o dia a dia, né, dimensionar o condutor e o disjuntor de proteção para um chuveiro de 5.000 watts, né, ligado em 220 volts, ou seja, a gente tem aqui um chuveiro, né, que vai ser ligado, né, chuveiro elétrico, e nesse caso aqui a gente tem a potência dele, 5.000 watts, né, os 5 kW, e esse chuveiro ele vai ser ligado em uma tensão de 220 volts. Então o que acontece? Esse elemento para ser ligado, né, e garantir uma segurança para o usuário,
É importante que ele tenha esse disjuntor de proteção, o qual ele fique ligado diretamente ao limite da corrente nominal calculada ao circuito, né? Então, como a gente tem a potência e tem a tensão, a gente pode justamente calcular a corrente. Então, a gente calcula a corrente para verificar o disjuntor de proteção, né, que é essa parte aqui especificada, e também o condutor, né? Quando a gente fala condutor, entenda-se o diâmetro, né, referente à fiação que vai estar ligada a esse sistema. Bom, primeiro passo, verificar a corrente, né, ou seja, calcular a corrente. E aí, justamente para calcular a corrente, a gente tem esses dois valores, né, a potência e a tensão. Nesse caso aí, para se encontrar a corrente, a gente vai ter justamente a potência dividido pela tensão. Então, aí 5.000 watts dividido por 220 volts, né, o que vai nos dar 22,72 amperes. Né? Então, essa é a corrente nominal aí do circuito. Né? Então, esse valor é que vai nos dar base tanto para identificar a especificação do condutor, né? Ou seja, o diâmetro aí da fiação referente a essa montagem, também a questão do disjuntor de proteção. E aí um detalhe importante, se a gente tem aqui um valor nominal aqui de 22,72 amperes, ou seja, significa que a corrente que vai ser demandada para que esse chuveiro ele venha funcionar, né? Então, uma coisa que é importante para esse caso do disjuntor é que o disjuntor ele tenha que ter uma relação limite dessa corrente, né? Porque se ele está demandando 22,72 amperes na nominal, ou seja, de pico de potência para se manter ativo, vamos supor que esse chuveiro, por acaso, ele tem alguma anomalia e essa corrente venha chegar a 30 amperes. Né? Então, o que acontece? 30 amperes é um valor bem mais elevado do que 22,72 e a gente vai ter a outra condição, que é o que a gente vai ver agora, que é a especificação do diâmetro da fiação. Né? Então, o diâmetro da fiação pode não suportar, assim como a potência do equipamento também possa ser que venha a danificar algum elemento, né, se ele tiver uma corrente elevada. Então, justamente, o disjuntor de proteção ele não pode ser maior do que a corrente nominal, senão ele não vai proteger. Exemplo, vamos supor que aqui a gente escolheu um disjuntor de 30 amperes, né, e a corrente nominal está aqui de 22. Então, se essa corrente oscilar aí para 28 amperes, ou seja, veja que já é um valor bem maior do que 22, o disjuntor ele não vai desarmar, ou seja, ele não vai proteger o circuito. Então, é importante que o disjuntor ele fique caracterizado com essa condição. Né? Então, a gente tem aqui uma tabela de fabricante, né? Então é importante ter essa análise pelo fabricante no que diz respeito a diâmetro, né, da fiação, né? Então aqui no caso a gente está trabalhando com corrente monofásica, né? A gente não tinha falado no início, mas 220 volts aí monofásico, e a gente verificou que a corrente indicada no cálculo ela deu igual a aproximadamente 22 amperes, né? Então você vai observar aqui na relação monofásica, observa que aqui é corrente, então é em amperes. Então a gente vai verificar aqui o valor para identificar o diâmetro da fiação. Então nesse caso aí, já que é 22 amperes e é o diâmetro da fiação, a gente não pode justamente colocar um diâmetro menor, né? Então nesse caso aqui, 24, uma fiação com diâmetro para suportar 24 amperes é o ideal para esse caso. Né? Então, nessa situação aqui, o diâmetro seria de 2,5 milímetros quadrados. Né? Então, esse seria o diâmetro, né, do condutor, né, o diâmetro da fiação. E aí a gente fica também com a relação do disjuntor. Né? Então, nesse caso aí, o ideal era que o disjuntor ele tivesse aí 20 amperes, né, ou no máximo aí 22 amperes para proteger o circuito. Né? Mais comum é encontrar disjuntor com 20 amperes. Então a gente teria um disjuntor com 20 amperes e o diâmetro da fiação com 2,5 milímetros, ou seja, mantendo o circuito balanceado
para que ele venha atender a necessidade tanto da potência do chuveiro como a relação de tensão do circuito, já que é um circuito alimentado com 220 volts, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!